Oi, gente, boa noite, tudo bem? Começando a nossa live de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre primeiros socorros psicológicos. Então, você que está entrando aí, já vou te explicar o que é esse tema. À medida que o pessoal está entrando aí, Gabriel, o pessoal começou a entrar, me dá um retorno aí, Nick também, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, que eu já quero começar para não me enrolar muito hoje, hein? Sempre falo isso, né, gente? Parar de falar. Olha só, hoje o tema é sério, né? Não que os outros não sejam, mas eu acho que hoje, na verdade, hoje é um tema atual, vamos dizer assim. Então, eu quero discutir um tema que a gente está vendo, acompanhando aí de longe, né? Pelo menos o pessoal de Brasília. Estamos acompanhando aí distante um momento aí de muita catástrofe no Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco sobre isso. Só que eu quero te mostrar um pouco que os primeiros socorros psicológicos, eles vão para além de quando a gente faz uma intervenção numa situação de desastre e catástrofe. Boa noite para vocês. Vamos começar? O que vocês acham? Já entraram também? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que ninguém me deu retorno. Pelo menos passou batido aqui, se for. Olha só, vamos falar então, deixa eu começar aqui, vamos falar sobre primeiros socorros psicológicos. O que é o primeiro socorro psicológico, né? O primeiro socorro psicológico é a primeira resposta de suporte a uma pessoa que está passando por uma situação ou que necessita um apoio imediato. Deixa eu tentar te explicar então do que a gente está dizendo. Imagina que você está dirigindo e você sofre um acidente de carro. Nesse momento você é considerado um paciente de trauma. Você vai para o hospital e você vai ser recebido por médicos de trauma. Por que trauma? Porque naquele momento, aquele acidente que você sofreu, ele provocou múltiplas lesões diferentes no seu corpo. Vamos pensar isso em termos emocionais. Então, a gente está dizendo que uma pessoa que vai passar por uma situação na qual ela vai ter uma resposta emocional de tamanha intensidade que vai destroçar ela emocionalmente. Basicamente, é isso que a gente está dizendo, tá? Quando que isso acontece, né? Quais são essas situações que a gente precisa de suporte imediato? Bom, sempre, né? Quando a gente fala de desastres e catástrofes, então a gente está vendo aí o Rio Grande do Sul, né? Estamos acompanhando aí. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Mais de 600 mil pessoas desabrigadas. O que as pessoas perderam? As pessoas perderam tudo. É até difícil falar isso, né? Mas as pessoas perderam tudo. Perderam casa, muitas perderam animais, tiveram pessoas que perderam parentes, perderam roupa, perderam carro. Sabe qual que é a verdade? Todas essas coisas que a gente acha muito importante, tudo isso foi embora em um segundo. É isso que aconteceu. Outras situações que a gente talvez seja necessário você fazer um primeiro socorro é em situações, por exemplo, de trauma. Óbvio que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um evento traumático para todo mundo que está vivenciando ele. Só que a gente tem situações no nosso dia a dia que podem sim nos levar para situações de crise emocionais muito intensas ou mesmo situações de vivência de trauma. Infelizmente, o índice de estupro no Brasil é altíssimo. O que isso significa na prática? É que essas mulheres vão vivenciar uma situação de trauma. Essas situações que acontecem, que nos geram um volume emocional muito intenso, é nesse momento que a gente deve fazer um primeiro socorro psicológico. É dar o primeiro auxílio psicológico, até para que esse comprometimento que está acontecendo naquele corpo, naquele momento, não venha a se agravar. Então, é isso que a gente começa a definir, ok? Olha só. Existem situações na nossa vida, e aí você pode pensar que eu tenho certeza que você já viveu alguma delas. Existem algumas situações na nossa vida que existe o antes e o depois delas. Então é muito comum, quando uma pessoa passa por um divórcio muito difícil, existe um antes e um depois dela daquele divórcio. As pessoas no Rio Grande do Sul vão ter um antes e depois de 2024 na vida delas. No mundo, no Brasil, existe um antes e um depois da pandemia. As pessoas falam, não, mas isso acho que foi antes da pandemia, né? Não, isso aconteceu durante a pandemia. Olha só,
é um evento, é uma situação que acontece que nós temos um antes e um depois dela. Quando isso acontece emocionalmente, provavelmente nesse meio do caminho, você está passando, a pessoa vai passar por uma situação de extrema desorganização. Então, são situações que acontecem de uma maneira muito rápida, muito repentina, desorganizam essas pessoas de uma maneira que elas têm a vida toda desestruturada. Então, imagina o que é você ter uma perda na sua vida, ou acontecer um evento na sua vida, que no dia seguinte é outra vida a partir daquele dia. Isso acontece, quando esse cenário acontece, a gente vai falar de uma necessidade de um primeiro socorro psicológico. Então a gente começa a dizer que essas pessoas, ao estarem vivenciando esse trauma, né, emocional muito intenso, uma intervenção vai ser fundamental. E é sobre isso que eu quero falar, como que a gente faz essa intervenção, ok? Quem pode intervir? Eu sou psicóloga, vocês sabem disso, muitos de vocês aqui que me acompanham são psicólogos, mas os primeiros socorros psicológicos não são uma atuação exclusiva do psicólogo, ok? Nós também podemos fazer, mas a intervenção dos primeiros socorros psicológicos, ela pode acontecer por qualquer pessoa que tenha preparo técnico, né, para fazer, saiba o que precisa ser feito, que essa pessoa tenha preparo físico, isso é uma coisa importante, eu vou falar sobre isso agora, e que essa pessoa tenha preparo emocional. Não sei se você vê as cenas, você acompanha essas cenas. Vou te dar um exemplo de Mariana. Mariana e Brumadinho foram duas catástrofes que a gente acompanhou. Se você tem mais de 20 anos, com certeza você acompanhou essas duas. As imagens de Brumadinho, por exemplo, eram os bombeiros andando com lama até o joelho. Gente, andar já é cansativo. Imagina andar com lama até o joelho. Aquelas pessoas, para estarem ali em loco, vamos dizer assim, elas precisam ter preparo físico para aquilo. Por que isso é tão importante? Porque numa situação de desastre, catástrofe, nós temos múltiplas vítimas. Estamos falando em mais de 600 mil pessoas, né? Então você tem múltiplas vítimas relacionadas ali. Tem pouca gente para fazer intervenção e muita gente para você intervir. Precisa se tomar cuidado para que uma pessoa da equipe que está indo para intervir não se torne vítima. Como que isso acontece? Quando eu vou fazer uma coisa que eu não tenho um preparo físico para aquilo. Então, você aceitar fazer um trabalho no Rio Grande do Sul, fazer um trabalho de aconselhamento, fazer um trabalho de intervenção numa empresa depois de um episódio de suicídio, isso vai te exigir preparo físico mesmo. Fisicamente você tem desgaste, muitas horas sentados, muitas horas ouvindo histórias muito pesadas, dependendo da situação você tem que fazer atendimento em pé. Então você precisa de um preparo físico para você fazer isso aqui. Além do preparo físico, você precisa de preparo técnico. Então você precisa saber o que você vai fazer naquela situação. Eu vou falar desses 8 passos, tá? Minha live vai ser te ensinar esse preparo técnico aqui em termos de passos do que você tem que fazer na intervenção. E uma coisa que é super importante também é você ter manejo emocional. Manejo emocional do quê? Manejo emocional seu e manejo emocional do outro. Se você é uma pessoa que quando o negócio tá pegando fogo, você fica nervoso, talvez essa área aqui possa ser difícil para você atuar. Por quê? Porque vai estar tudo pegando fogo e você precisa estar calmo. Isso é manejo emocional. Eu consegui manejar a minha emoção de tal maneira que esse externo que me afete, ele vai me afetar, mas ele me afeta um pouco menos. Então, esse é o ponto. Todo momento de disruptura, né, na nossa vida, não necessariamente nos leva para um processo de adoecimento. Eu falo que a gente esquece, né? Mas a nossa vida foram de muitos momentos de disruptura. Então, sair da escolinha e começar a fazer prova, meu Deus, deve ter sido um inferno. Imagina, é muito, né? Tem uma disruptura muito grande. Você sair ali da 4ª série, que
você tem uma professora que você conhece todo mundo e você cair numa turma com 10 pessoas diferentes, isso é uma ruptura. Olha só, tem uma coisa que está mudando na nossa vida e que a gente não tem acesso. Isso é o que a gente está dizendo que acontece muitas vezes na nossa vida, que em decorrência disso pode nos levar para adoecimentos mentais. Então, os estudos que nós temos na área de desastres e catástrofes falam que quando não existe intervenção na fase do estresse agudo, então só para vocês entenderem isso, acontece um evento traumático. Vou chamar de trauma a partir de agora, tá? E aí, no trauma, você considere tudo que está envolvido. Uma situação de crise, uma situação... vamos chamar uma situação de crise, que eu acho que é um termo melhor. Então, nessa situação de crise, vai estar envolvido os traumas, vão estar envolvidos os desastres, vão estar envolvidos catástrofes. Vou resumir tudo em crise, né? A partir de agora. Olha só, para você lidar com uma crise, eu preciso conseguir manejar a coisa de maneira que eu seja pouco afetada por ela e de maneira que eu consiga ainda estabilizar o outro. Esse vai ser o meu objetivo. Para isso, eu preciso aprender, eu preciso ter um grau de manejo emocional. Faz sentido esse aqui? Senão você entra numa situação de crise e que você não consegue manejar e, eventualmente, o que vai acontecer é que essa pessoa acaba entrando em crise. Não vou me prolongar nisso aqui, que eu acho que não é o caso. Toda ruptura nos leva para a doença? Não, nem toda ruptura, vai depender de uma série de fatores. Só que algumas rupturas têm muita probabilidade de nos levar para doenças, perdas muito significativas. Então, uma pessoa que tinha um membro da família que era o pilar, essa pessoa resolvia tudo da família inteira. Quando ela morre, aquela família toda desestrutura. Às vezes isso é um evento de muita ruptura naquela família. Ah, significa que todos adoecerão? Não. Olha só, o momento de ruptura emocional que nós temos na nossa vida é: eu estou vivendo algo que eu não tenho recursos para lidar com aquilo. Eu não tenho recursos, eu não sei exatamente como eu vou lidar com isso. Então eu entro em profundo sofrimento. Quando eu consigo, nesse momento de crise, ser amparado e ser acolhido e ser estabilizado nesse momento de crise aguda, né? Vamos colocar nesse estresse agudo que eu vivencio depois da crise. O que nós sabemos é que às vezes isso gera até outras descobertas. Deixa eu te dar um exemplo concreto para eu sair um pouco do teórico. Eu fui no congresso uma vez, a menina estava apresentando, ela perdeu a irmã para suicídio, a irmã dela se suicidou. Ela, lá na palestra dela, conta um pouco o que aconteceu. Ela estava cuidando da irmã naquele final de semana, essa irmã acaba vindo para um suicídio e acaba conseguindo. E o que ela faz? O que essa menina faz? Após que muita terapia, mas depois disso, ela decide abrir uma ONG para trabalhar com a conscientização da questão do suicídio. Então, ela pega a dor dela, tem um momento de disruptura, a vida dela é um antes da irmã morrer e um depois, mas ela pega a dor dela e ela transforma isso em desenvolvimento, ela transforma isso em conhecimento, isso aparece o melhor delas. Em contrapartida, a gente tem pessoas que vivenciam situações de luto e que a partir daquele momento vivem uma vida enlutada. A diferença da situação 1 para a situação 2 muitas vezes está na nossa intervenção. Então, quando a pessoa entra no momento que ela está muito desestabilizada, né, que esse momento de ruptura emocional acontece, esse volume emocional muito intenso vem, e essa pessoa recebe uma intervenção adequada, diminui muito a probabilidade de que ela adoeça. Então, para vocês terem noção, os estudos mostram que quando você não tem intervenção numa determinada comunidade, a taxa de suicídio aumenta em até 20%, ok? Então, a gente tem um aumento muito significativo. Nós estamos dizendo, então, que essas grandes crises vão acabar produzindo novos adoecimentos mentais, novos transtornos mentais. Fica claro até aqui? Ok?
Deixa eu entrar no que nos interessa, né? Tô só na introdução, vamos falar efetivamente do que eu quero conversar com vocês, que é a intervenção em si, porque olha só, você não precisa ser psicólogo para conseguir estabilizar uma pessoa, para conseguir ajudar uma pessoa que está passando por um momento que ela não está conseguindo lidar emocionalmente com aquilo. Ok? Então ela está com um volume emocional muito intenso. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu primeiro preciso estabelecer uma relação com aquela pessoa. Então, não necessariamente uma pessoa que eu estou atendendo. Eu já precisei algumas vezes sair de sala para fazer intervenção em crise de pânico. Olha só, quando eu saio da sala, que eu vejo a pessoa ali e pedem para eu fazer, qual que é a primeira coisa que eu faço? Qual o nome dela? Por que eu quero saber o nome da pessoa? Porque eu quero estabelecer uma conexão rápida com aquela pessoa. Eu não tenho 4 semanas, eu não tenho 6 meses para criar vínculo com essa pessoa. Eu preciso conseguir ali num primeiro contato já criar uma conexão rápida. O que eu faço para isso? A gente usa o rapport. Rapport é uma técnica dentro da psicologia, que é uma técnica que nos ensina a nos conectar de maneira mais rápida. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, uma maneira de eu me conectar, nós nos conectamos com pessoas que têm pontos em comuns conosco. O que isso nos diz? Que eu e aquela pessoa gostamos de alguma coisa. Isso deve falar sobre quem nós somos. Ok? Então, quando você senta numa mesa de pessoas que você não conhece e alguém está conversando sobre o seu hobby e você consegue começar a conversar sobre isso, a noite vai passar que você não vai nem perceber. A sua ansiedade às vezes vai pro zero naquele momento. Por quê? Porque você conseguiu, tendo um ponto em comum com esse, você conseguiu rapidamente se conectar com ele. Quando a gente precisa fazer um primeiro socorro psicológico, a gente precisa fazer essa conexão rápida. Então, eu começo com 2 princípios básicos. Primeiro, eu sempre me apresento, chego falando quem eu sou. E segundo, chego sabendo quem aquela pessoa é. Faz sentido isso? Em qualquer situação pode acontecer. Você pode estar na faculdade, você pode estar dentro do ônibus, você pode estar na parada de um ônibus e alguém, por exemplo, começar a ter uma crise de ansiedade. O que eu faço? Sempre começo me apresentando. De preferência, procuro saber qual é o nome daquela pessoa, porque eu vou tratá-la por aquele nome a partir daquele momento. Ok? Beleza, fiz essa primeira conexão. O que eu preciso fazer agora? A segunda coisa que você precisa garantir quando você vai fazer uma intervenção dessa, você precisa garantir que a pessoa vai estar segura. Então, uma vez estabelecida a conexão com esse outro, você vai precisar trabalhar agora para garantir a segurança e conforto dessa pessoa. Vamos imaginar que você está fazendo uma intervenção no local do evento, né? Vamos imaginar uma situação como essa. Você está lá no Rio Grande do Sul atendendo as vítimas das enchentes. Você chega lá no local que está com deslizamento. Muitas vezes a equipe de primeiros socorros vai chegar até para ajudar a contornar a situação como um todo. Então, o que é a primeira coisa que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar tirar a pessoa da situação de caos. Tirar a pessoa do lugar que ela ainda está em risco. Às vezes ela se mantém naquele lugar, ela está correndo risco. Às vezes, se ela continuar naquele... Às vezes ela quer ajudar, e se ela ajudar, ela vai se colocar em risco, ela se torna mais uma pessoa a ser salva. Tudo isso precisa ser conversado para a pessoa entender que, olha, vamos sair desse lugar caótico. Sei lá, estou fazendo uma intervenção em casa. Eu quero afastar essa pessoa da janela, por exemplo, levar ela para um outro cômodo. Eu quero tirar ela do lugar de perigo que ela está. Principalmente, pode acontecer muitas vezes quando uma pessoa entra numa crise, ou por uma situação de trauma, ou às vezes recebe uma notícia, né? Quando isso acontece, a gente tem um organismo que está hiperestimulado, ele está emocionalmente desestabilizado. Isso significa que toda outra estimulação vai entrar na vida dessa pessoa como uma sobrecarga. Então, na prática, o que eu quero fazer com essa pessoa? Eu quero minimizar os estímulos sobre ela. Então, eu tento levar ela para um lugar calmo, silencioso, que tenha privacidade,
que não tenha pessoas olhando para ela. Então eu vou tirar, é como se nessa sua intervenção agora, eu fiz o primeiro contato e agora eu limpo a cena. Eu dou uma limpada naquela cena para aquela pessoa ficar mais segura, se sentir mais segura naquele momento. Outra coisa importante nesse primeiro momento é, né, nesse gerar conforto, o que eu vou fazer? Eu quero oferecer água para essa pessoa, vou oferecer comida para essa pessoa. Às vezes ela tá muitas horas sem comer, às vezes ela nem lembra a última hora que ela não comeu. A própria sensação de mal-estar pode acontecer por uma falta de alimento, uma falta de água. Então eu vou sempre oferecer isso. Não é incomum, vamos falar aqui que eu posso falar com vocês, né? Não é incomum quando a gente passa por uma descarga emocional de alta intensidade e que a gente está se sentindo nervoso e ansioso, a gente quer fazer o quê? A gente quer beber. Uma das coisas que nós fazemos na nossa cultura para regular as nossas emoções é a utilização do álcool. A gente usa o álcool como regulador emocional. E aí não é incomum quando a pessoa está muito estressada, ela precisa beber. Ela está muito cansada, ela precisa beber. Nesse momento, álcool não é recomendado. Por quê, gente? Porque eu já tenho um organismo estressado. Se eu tenho um organismo estressado e eu coloco mais álcool e eu acrescento álcool, eu inflamo esse organismo, eu vou depreciar esse organismo porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Então, a utilização de álcool numa pessoa que está passando por um estresse agudo pode piorar, pode comprometer ainda mais o estado emocional dela do que efetivamente ajudar. Tudo bem? Então, os 2 primeiros passos é esse: se conectar com essa pessoa, garantir que essa pessoa esteja num contexto de segurança. A terceira coisa que nós vamos fazer é tentar estabilizar. Então, emocionalmente, eu tenho lá uma desregulação, eu estou entendendo que essa pessoa está num grau de desregulação e agora eu vou tentar fazer uma estabilização desse quadro. Hoje eu vou revelar o segredo dos psicólogos, tá? Se você que não é psicólogo acreditar em mim e fizer isso, você vai adquirir um superpoder que nós temos, que é o poder da escuta. Hoje mais cedo eu estava assistindo Sheldon. Eu comecei a assistir o seriado do Young Sheldon na Netflix. E aí, uma amiga dele que é super inteligente, os pais estavam passando por um divórcio e ela decidiu que ela queria ser rebelde, que ela não queria ser mais uma pessoa inteligente, porque pessoas inteligentes só tomam na cabeça. Ela não tá totalmente errada, né? Mas tudo bem. E aí ele fica preocupado com ela, vai pedir um conselho. E aí o amigo dele fala: olha, eu fui internado no hospital psiquiátrico e eu descobri que você ouvir alguém parece que ajuda muito emocionalmente. E aí o Sheldon pergunta: tá, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou: você tem que ouvir. E aí ele fez isso, ele procura a menina e ele fala: eu tô aqui para te escutar. Ela falou: eu não quero falar nada. Ele fala: eu também não queria estar aqui, mas eu tô. É muito interessante a cena. E aí ela começa a falar. Ela fala do divórcio, ela fala como que ela tá se sentindo, ela fala da culpa dela, ela começa a falar, ela chora. Aí quando ela chora, depois ela fala 5 minutos, ele vira e fala: deve estar sendo muito difícil o que você tá passando. Aí ela chora mais um pouco, ele fala: você quer uma bebida quente? Ela fala: quero. Aquela cena é uma cena de escuta com empatia. Olha só, eu escuto sem te julgar, eu escuto sem te criticar, eu escuto te dando legitimidade de você estar passando por um momento de sofrimento. Olha só, culturalmente nós temos vários problemas no nosso país. E um dos problemas que nós temos é que nós detestamos ver pessoas tristes. Isso é quase patológico, gente. A gente detesta ver uma pessoa triste. Se uma amiga sua termina um namoro e te procura para falar sobre isso, normalmente a gente anima a pessoa. Calma, amiga. Você é muito melhor que ele. Daqui a pouco você tá em outra. Não fica assim, não.
Não chora, você sabe que ele não te merecia. Ah, você estava numa relação tóxica. Só que olha só, quando nós fazemos isso com as pessoas, nós tiramos o direito delas de estarem sentindo algo que elas estão sentindo. Elas estão se sentindo mal, elas estão se sentindo frustradas. Nós não ajudamos ninguém falando para elas como elas deveriam estar se sentindo. É isso que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer animar as pessoas. Isso é totalmente errado. Imagina, você vai atender uma pessoa que perdeu absolutamente tudo, tudo. Perdeu cachorro, perdeu marido, perdeu casa, perdeu roupa, perdeu carro, perdeu cartão. Aí, olha o que aconteceu no sul. As mulheres foram feitos abrigos. As mulheres tinham perdido tudo. Elas foram para os abrigos. O que começou a acontecer? Elas começaram a ser estupradas dentro dos abrigos. Imagina, você está passando pelo pior momento da sua vida. Você perdeu absolutamente tudo. Você está num lugar com mais não sei quantas pessoas e você tem medo de dormir à noite, porque aí você dorme à noite, vem um filho da puta, desculpa o termo, e te estupra. Olha só, o que você faz numa situação como essa? A vontade é voltar no tempo, né? Falar, deixa eu voltar aqui pro dia 25 de abril. Só que a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso em nada. Eu não consigo voltar uma hora na vida daquela pessoa. Como que eu ajudo ela então? Permitindo que ela vivencie todas aquelas emoções. Deixa eu te ensinar uma técnica. Eu gosto de ensinar técnicas, porque as técnicas são importantes. Vamos imaginar que você está num processo de que você vai estabilizar alguém. Você está com uma pessoa nervosa e você precisa que essa pessoa acalme. Você deseja que essa pessoa se acalme. O que é uma coisa que a gente fala quando uma pessoa está nervosa? Não fica calmo. Olha só, fica calmo. A gente não fala isso para as pessoas? Quando eu viro para a pessoa e falo fica calmo, o que normalmente acontece com a pessoa? Ela fica nervosa. Quando eu mando alguém se acalmar, ela fica 3 vezes mais nervosa, é impressionante. Ela fala, eu tô calmo, você acha que eu tô nervoso? Tá nervoso, com certeza. Sabe por quê? Quando eu falo para a pessoa não sentir o que ela está sentindo, eu potencializo as coisas que ela sente. Se uma pessoa tá triste e eu viro para ela e falo, Adriana, não fica triste não, isso vai passar. E a gente faz isso na melhor das intenções. Na verdade, o que eu acabei de falar para ela foi, não fique triste perto de mim. Você não devia estar triste. Tá, você perdeu tudo. E daí? Você tem sua vida. E as pessoas que morreram? É isso que a pessoa ouve. E aí ela se sente mais triste porque ela tá triste, porque ela tinha que ser grata e ela não consegue ser grata. A gente quer ajudar, infelizmente a maioria das vezes a gente mais compromete o outro do que ajuda. Como que eu ajudo realmente alguém? Como que eu estabilizo realmente alguém? Você precisa aprender a ouvir. Ouvir com empatia, ouvir com validação emocional. Você quer acalmar uma pessoa que está nervosa? Sabe o que você vai falar para ela? Daniele, eu estou vendo o quanto que você está nervosa. Eu não consigo nem imaginar o que você já passou até você chegar nesse momento aqui que a gente vai conversar. Olha só, eu dou o direito dela estar nervosa. Eu falo que com certeza ela não é uma pessoa qualquer que fica nervosa. Existe um motivo para ela estar nervosa. Quando eu faço isso, o que normalmente as pessoas fazem? Realmente, nossa, eu tô muito estressada. Ó, não é com você. Olha só, eu consigo ter uma outra reação emocional quando eu valido a emoção que a pessoa tá tendo. Então fica a dica, tá? Quando você encontrar com um colega e ele estiver triste, fala pra ele, falando, eu tô vendo que você tá triste, o que tá acontecendo? Aí depois que ele falar o motivo todo que ele tá acontecendo, você fala, nossa, é difícil mesmo isso que você tá passando. Você fala, se você precisar de mim, eu tô aqui. A verdade é que a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa, a gente não tem que fazer. A gente tem que ouvir, a gente tem que validar, a gente tem que dar direito da pessoa sentir o que ela está sentindo. O que é importante você avaliar nesse momento de estabilização? Se a pessoa vai entrar numa crise efetivamente naquele momento,
Então, se a pessoa estiver hiperventilando ou com choro incontrolável, essas emoções vão precisar ser manejadas, ok? Senão essa pessoa pode desencadear para uma crise aí. É importante você observar o olhar, se ela está com o olhar vago, vazio. Se é uma pessoa que não está responsiva a orientações verbais, você chama a pessoa pelo nome, ela não te atende. Se isso estiver acontecendo, provavelmente essa pessoa está dissociando. Então, ela é uma pessoa, por exemplo, que precisa de um encaminhamento psiquiátrico. Ela precisa ser rapidamente orientada por um médico. Faz sentido isso aqui, gente? Deu para entender? A gente precisa estabilizar. Estabilizei? Beleza. Me conectei, deixei a pessoa segura, estabilizei. Tá na hora de eu recolher informações, é a hora que eu vou coletar dados. Quando você vai para uma sessão de psicoterapia, fica a dica aí para os meus colegas. Eu preciso saber mais ou menos o que eu quero saber. É importante isso. Por quê? Porque aí eu vou recolher informações. Então, numa primeira sessão, tem alguns dados que eu particularmente considero importantes. Então, eu já vou perguntar aquilo. Numa situação dessa, tem coisas que você precisa saber e avaliar, né? Isso, se a pessoa está conectada ou não, se a pessoa está respondendo, se a pessoa está com uma fala desorganizada. Eu pergunto uma coisa, a pessoa responde outra. Essas pequenas mudanças são mudanças muito significativas quando nós falamos de saúde mental. Isso significa que a pessoa pode estar entrando num surto psicótico, por exemplo. Nesse momento que eu estabilizei, que eu vou recolher informação, essas coisas eu preciso investigar. Como que foi desde o trauma, tá dormindo, não tá dormindo. Eu comecei a acompanhar um caso, ela tinha perdido um filho, o filho dela se suicidou, foi uma situação de suicídio. E no meio dessa confusão toda de avisa, não avisa e tal, mandaram fotos para ela, dele. E ela falou, eu não durmo mais. Toda vez que eu deito, eu fico repassando a cena, as imagens, as fotos ficam vindo. Olha só, isso é uma coisa importante para eu avaliar. Por quê? Não tá dormindo, demora a dormir? Ou eu tô falando de uma pessoa que tá dormindo 1, 2 horas na noite? Eu ter informação que esse sono tá muito encurtado faz com que eu encaminhe ela para um psiquiatra mais rapidamente. Recolher informação vai ser essencial no seu trabalho, num primeiro socorro. Por quê? Eu preciso saber para quem que eu vou encaminhar aquela pessoa. Às vezes, quando você chega numa situação de catástrofe, todo mundo acaba funcionando meio como uma parte de triagem. Então, eu preciso saber se eu vou encaminhar para uma sala vermelha, para uma sala amarela, ou se eu vou pôr uma fitinha verde. E isso eu vou começar a fazer nesse momento que eu estiver recolhendo informação. É a hora que eu estou perguntando o que aconteceu, né? O que tá precisando, qual que é a necessidade que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Essa coleta de dados, ela vai ser importante para sua assistência prática. Uma coisa é você fazer psicoterapia. Uma coisa é o meu paciente de psicoterapia. E outra coisa é o meu paciente que eu preciso utilizar primeiros socorros psicológicos. Às vezes, o paciente que é um paciente de psicoterapia pode passar por uma crise na vida dele e naquelas semanas que vão se seguir, para mim, ele é um paciente de primeiros socorros psicológicos. Por quê? Ele entra num estado de estresse agudo e as próximas 4 semanas vão ser fundamentais para eu estabilizá-lo. Nesse processo que eu quero estabilizar alguém, numa pessoa em crise, a assistência prática é fundamental. Quando nós estamos numa crise emocional, significa que o nosso sistema límbico, né, o nosso sistema emocional, ele está no controle agora. Pense no nosso cérebro como o Brasil. Ah, meu Deus, vai ser bom esse aqui. Pensa no nosso cérebro como o Brasil. 5 regiões. Cada região tá lá numa cozinha diferente, ok? O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Enchentes. Aí você olhava o mapa do Rio Grande do Sul, ele tava com uma faixa de água azul, certo? Vamos imaginar que nesse momento, e foi isso que nós fizemos, o que o Brasil fez? O que o governo federal fez?
Falou, galera, o Sul está precisando de mais recursos. Ele tira recursos de outros lugares e joga para o Sul. Então, nesse momento, se o mapa do Sul tiver muito vermelho, porque ele recebeu muito recurso, significa que outras áreas no Brasil esse mapa estaria claro. Faz sentido isso aqui? Essa viagem que eu fiz? O que acontece quando o nosso sistema límbico está funcionando? Significa que ele está inundado de água. Então, eu preciso tirar recursos de outras áreas do meu cérebro e eu preciso jogar para lá. Então, essa região, ela fica muito acentuada. Se eu estou numa crise emocional, o meu sistema emocional, ele está totalmente em funcionamento, ele está 100% em funcionamento. Outras áreas do meu cérebro vão estar funcionando menos, ok? Qual área que funciona menos? Qual que é uma das áreas que funciona menos? O centro-oeste, o lugar do pensamento. Olha só, teoricamente eu moro na capital do Brasil, na verdade eu moro na capital do Brasil, teoricamente o lugar na qual as decisões que afetam o mundo todo, o Brasil inteiro, mais de quase 200 milhões de habitantes, são tomadas nessa cidade aqui, Brasília. Só que o que acontece com Brasília na hora da crise no Rio Grande do Sul? Fica todo mundo igual barata tonta, cada um fala uma coisa, Lula falou uma coisa, Tebet falou outra. Olha a confusão que acontece no país. Imagina isso dentro do seu sistema nervoso. Quando o seu sistema emocional está inundado de água, o seu lado racional, de decisão, de foco, de pensamento de soluções de problema, essa área está comprometida. Então, quando eu entro para fazer uma primeira intervenção numa situação de socorro, a psicanálise vai falar que nós nos tornaremos um ego auxiliar. Como um acompanhamento terapêutico, por exemplo. Naquelas semanas, eu vou precisar ajudar a pessoa a tomar decisões que sem mim talvez ela não consiga. E olha só, decisões simples, como você precisa comer. Porque naquele momento, a pessoa está tão absurda com tudo que está acontecendo que ela não consegue nem lembrar que ela precisa comer. A ideia desse momento, quando eu entro com uma assistência prática, eu vou entrar com essa assistência para dar de fato uma resolução para aquilo. Eu vou traçar objetivos realistas com a pessoa, né? Ah, vou voltar para casa daqui a um mês? Dificilmente. Gente, a previsão era 6 meses. Tem um mês que aconteceu, 1 mês e pouco, né? Lá no sul. Hoje, eles estavam enfrentando novas enchentes. Eu estava acompanhando um caso de uma pessoa com depressão grave. Ela falou para mim, você acha que em 2 meses eu tô bem? Eu falei, não. Olha só, eu falar isso para ela é eu criar um objetivo que não é real. E eu quero que os nossos objetivos sejam reais. Eu vou focar numa solução imediata. Quando eu faço isso, eu ajudo essa pessoa a aumentar a sensação de controle. Aumentar a sensação de, não, peraí, eu posso fazer alguma coisa aqui em relação à minha vida. Então, a gente vai fornecer assistência prática. Se eu tô com um caso de uma pessoa que está com risco de suicídio e eu tenho que estabilizar essa pessoa, parte de eu estabilizar é eu chamar essa família e eu fazer uma orientação, por exemplo, como que eles vão proceder com uma internação domiciliar. O caso que eu te contei da menina que perdeu a irmã por suicídio, que vai abrir uma ONG depois, só que qual que foi a questão? Na sexta-feira, final do dia, a irmã dela entra em crise. A irmã dela entra numa situação de crise, ela vai tipo assim, numa UBS, não era bem UBS, tipo um posto de saúde. Quando ela chega no posto de saúde, eles falam, ó, tá fechado, só segunda-feira. Ela falou, não, mas minha irmã tá muito doente. Ele falou, não, fica com ela, segunda-feira você traz ela pra gente poder analisar, pro médico poder ver. Só que naquele final de semana, a irmã dela fez um suicídio e se matou. Se ela tivesse recebido uma orientação, vamos imaginar uma situação em Brasília, você vai levar essa pessoa imediatamente agora lá para o São Vicente para ele receber um atendimento ambulatorial com um psiquiatra. Ó, você vai procurar o CAPS AD e tal, que é 24 horas.
Ó, você vai ligar para o SAMU e o SAMU vai ter que vir. Gente, infelizmente, muitos casos de crises que não são estabilizadas, não é porque elas não poderiam ser estabilizadas, é porque não souberam como fazer isso, e essas pessoas às vezes não recebem orientações adequadas. Uma orientação é uma ajuda prática. Às vezes a pessoa entra em contato comigo, esses dias eu estava contando um caso desse, a pessoa entrou em contato comigo para marcar psicoterapia para o irmão. Aí queria urgente. Sempre que é horário urgente é porque tá acontecendo alguma coisa. Aí é urgente. Aí eu não tinha horário. Aí eu falei, tô sem horário. Não, mas é urgente, não sei o que. Aí eu perguntei, o que tá acontecendo? Aí ele começou a falar, meu irmão tá desconectado da realidade, não tá falando coisa com coisa. Aí ele me falou lá uma série de coisas. Eu falei, olha só, você vai pegar o seu irmão, você vai levar ele lá no ambulatório do São Vicente agora, vai ter um psiquiatra lá, você vai falar isso pra mim. Ele vai medicar o seu irmão, ele vai estabilizar o seu irmão, e na próxima semana a gente marca uma sessão. É importante você ter assistência prática nesses casos, porque às vezes você nem pode ser o primeiro profissional que vai acolher aquela pessoa naquele momento. Então, sim, às vezes eu vou olhar primeiros socorros psicológicos, ok? Outra coisa importante, conexão ao suporte social. Então, esse é o momento, é a hora que eu vou tentar acionar a rede. Tem família? Posso chamar alguém? Quem que pode vir para dar suporte para essa pessoa? Então a gente começa nesse sexto momento a mapear essa rede e tentar fazer essa conexão de rede, ok? Isso é super importante. A conexão social que nós temos pós-evento traumático faz muita diferença também para essa questão do adoecimento mental, tá? Então, quanto mais apoio eu recebo, menor a probabilidade de eu adoecer. O que é uma coisa importante de você conversar com a pessoa nesse momento? É muito importante nesse momento que você saiba fazer psicoeducação. Psicoeducação é uma técnica, acho que eu posso dizer que é uma técnica, né? Muito utilizada dentro da terapia comportamental e dentro da TCC, da terapia cognitiva comportamental. Se as outras fazem, eu desconheço, tá? Qual que é a ideia da psicoeducação? Eu vou ensinar algo para o meu paciente, né? Eu vou ensinar algo para que ele entenda o que está acontecendo com ele. Então, quando a pessoa passa por esse evento, ela começa a não dormir bem, ela começa a ter alteração no sono, ela começa a ter muito pensamento intrusivo, às vezes ela fica com uma imagem que fica se repetindo na cabeça dela. Ela se sente muito desanimada, ela perde sentido de vida, ela acha que não vale a pena fazer as coisas. Tem hora que ela acorda que o coração tá acelerando. Você fala, uai, mas é pânico, é depressão, é ansiedade, é luto? O que tá acontecendo? Na verdade, está acontecendo todas as coisas ao mesmo tempo. A pessoa está passando por um estresse agudo. O estresse agudo é um nível de estimulação emocional que a gente vivencia que desequilibra todas as nossas funções. Nesse momento, não é hora de patologizar, não tem nome estresse agudo. Estresse agudo, o nome é estresse agudo. Você está passando por um momento de estresse agudo e a gente vai cuidar dele para que ele não se torne nenhuma patologia na sua vida. Cuidado para você não falar, não, isso aqui quer que você está deprimida. Não é depressão que aquela pessoa está vivendo. Ela pode até vir a desenvolver um quadro de depressão, mas naquele momento ela está vivenciando uma resposta ao estresse agudo pela situação de ruptura que ela viveu na vida dela, ok? Então, eu vou trabalhar psicoeducação. É importante eu trabalhar estratégias positivas, então eu posso trabalhar estratégias de sono, por exemplo, estratégias para conversar com alguém em determinada situação, discutir formas e maneiras com aquela pessoa de coisas que ela deve fazer diante daquela situação de estresse e de coisas que ela deve evitar. Então, assim, não é incomum também a gente começar a tentar evitar algumas coisas. A gente precisa falar isso para as pessoas, ó. Tem coisas que nesse momento é importante você evitar. E discutir isso com ela para que aquele quadro não seja mais comprometido. Tudo bem?
Beleza, então fiz a psicoeducação, ensinei, às vezes vou ensinar sobre estresse, por que que a pessoa está tendo aquela resposta, quando o tempo que aquela resposta tende a diminuir, a sair. E por último, o último passo, vamos dizer assim, na verdade tem mais um, mas vamos colocar assim, o oitavo passo, é eu fazer a referenciação aos serviços. Esses dias aí para trás, uma colega profissional me procurou, que ela estava indo para o Rio Grande do Sul. Ela falou, Adriana, estou indo para o Rio Grande do Sul. A empresa que eu trabalho tem empresas lá, né, filiais lá. Nós estamos com pessoas abrigadas dentro da nossa estrutura, 40 famílias de colaboradores. E ela falou, eu tô indo, eu vou fazer um acolhimento desse pessoal. E eu queria saber se tem alguma dica, e a gente trocou uma ideia. Eu falei com ela, olha só, tem que fazer sua tarefa de casa antes de ir. Um bom profissional faz sua tarefa de casa, ok? Todo psicólogo tem tarefa de casa. Qual que é a minha tarefa de casa quando eu trabalho com primeiros socorros psicológicos? Eu preciso conhecer todos os serviços que aquela pessoa pode vir precisar. Então, eu preciso saber orientar a hora que é para procurar um Ministério Público. Eu preciso saber orientar a hora que eu preciso encaminhar aquela pessoa para um CRAS, para um serviço de assistência, para um CAPS, para uma internação psiquiátrica, se for o caso. É importante eu conhecer os serviços. Então, você que está me ouvindo aí, que é psicólogo, principalmente que trabalha com psicologia, né, ou que trabalha com primeiros socorros psicológicos, é muito importante que você conheça a rede de saúde da sua cidade. Quais são os lugares que oferecem terapia gratuita? Qual que é a lista de psiquiatra que atende a preço social? Quais são os hospitais de referência da minha cidade para saúde mental? Quais têm internação psiquiátrica? Quais são as clínicas guia? Você ter esse conhecimento é importante porque muitas vezes nós precisamos orientar. É a hora, se lá atrás eu conectei essa pessoa à rede social dela, agora é a hora que eu vou conectar essa pessoa à rede comunitária, à rede pública. Eu preciso ampliar isso para que a pessoa esteja resguardada. Então eu falei com essa colega, eu falei, olha só, você precisa saber quais são os auxílios que o governo está dando, você precisa saber o que essas pessoas têm que fazer para elas conseguirem o auxílio. É importante investigar na região qual lugar que ela tem acesso ao psiquiatra, qual lugar que ela tem acesso a um acompanhamento psicológico, qual lugar que eles estão distribuindo roupa, o que aquelas pessoas precisam na prática. Eu preciso ter esse conhecimento porque quando eu chego lá, tá na hora de eu orientar. Faz sentido isso aqui? Esses são os 8 passos. Vamos recapitular para eu caminhar para o final. Então, olha só. Quais são os 8 passos dos primeiros socorros psicológicos? Eu preciso me conectar com essa pessoa, fazer esse primeiro contato. Garantir que ela esteja segura e garantir que ela esteja confortável. Eu preciso estabilizá-la emocionalmente. Ao fazer isso, eu vou recolher informações para que eu consiga fazer as minhas intervenções práticas, né? Saber o que aquela pessoa precisa de mim naquele momento. Vou conectá-la à sua rede social, sua rede principal, né? Aquela rede nuclear. Vou trabalhar com psicoeducação para entender o que vai ser as próximas semanas emocionalmente em relação a ela. E por último, fechando 8 passos, eu vou referenciar os serviços. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai ligar para não sei quem, você vai ligar para esse número aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é isso que eu vou fazer. Último passo, que não é bem um passo, mas é o último, por último e mais importante. Se você decide trabalhar com primeiros socorros psicológicos, você vai trabalhar e você vai ver o ser humano no seu pior, ok? No seu pior. Quando uma pessoa está decidida a se suicidar, aquele momento dela é a pior versão dela que ela está vivenciando. E eu vou ver essa pior versão, né? A gente vai ver os nossos piores medos. Esses dias uma pessoa falou isso comigo, ela falou, eu me sinto dentro do meu pior pesadelo.
Então, quando a gente lida com situações muito extremas emocionais, nós também acabamos ficando num estado de muita vulnerabilidade emocional. Eu falo isso, gente, eu falo porque não é que eu tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. A gente, o que nós sabemos? O fruto não cai longe da árvore. O que é o fruto não cai longe da árvore? Nós não viramos psicólogos à toa. O profissional da saúde, ele está ali por um motivo, e muitas vezes o motivo é a própria vida dele. Então, existe alguma coisa nesse lugar, existe alguma coisa na dor desse outro que fala com alguma das nossas dores, senão dificilmente a gente estaria ali. Ah, isso é um grande problema? Isso é um grande problema quando nós não nos cuidamos emocionalmente. Isso é um grande problema quando eu ignoro a importância da minha vida emocional e da minha saúde mental como um todo. Sabe o que o Skinner não, o Jung fala? Quero até terminar com essa ideia dele. O Jung fala o seguinte: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Quando você trabalha num contexto de saúde mental que te demanda muito emocionalmente e você não vai olhar para os seus próprios medos, isso acaba te adoecendo. Se você está acompanhando o Rio Grande do Sul, por exemplo, com menos de um mês que as notícias estavam acontecendo, quais notícias começaram a surgir? Que os profissionais que estão na linha de frente nos resgates, então você tem psicólogos, você tem médicos, você tem voluntários, você tem inúmeros profissionais trabalhando. Em menos de um mês, o que começou a ser noticiado que essas pessoas estavam esgotadas emocionalmente. Por quê? Porque é um trabalho esgotante. Se você passar o dia inteiro em pé, você vai terminar o seu dia com os seus pés doendo. Você vai terminar o seu dia talvez com dor nas costas, se você não estiver muito acostumado, pelo menos com dor nas pernas. Se você passa o dia inteiro lidando com um volume emocional muito intenso, tem muita chance das suas emoções ficarem também remexidas e mexidas. Ah, o que significa? A pessoa tem que ser Buda para trabalhar com primeiros socorros psicológicos? Não. Significa que a pessoa precisa ter autocuidado. É bem mais fácil do que ser Buda, gente. Nós, enquanto psicólogos e enquanto profissionais da saúde, precisamos ser os primeiros a falar sobre a importância disso. Uma intervenção numa situação de catástrofes e desastres, você salva aquela pessoa de um suicídio. Uma intervenção adequada. Você evita que aquela pessoa entre numa depressão grave daqui a 6 meses. Então, essa intervenção ela é extremamente importante. Mas estar bem é tão importante ou mais quanto importante do que aquilo. É tão importante quanto eu estar bem para que eu consiga ajudar uma outra pessoa. Então, profissionais que atuam nessa área precisam ter um cuidado especial com suas saúdes mentais. Embolei agora no final. Tudo bem, gente? Dúvidas e perguntas? Bom, falei rápido demais hoje, né? Queria falar de muita coisa para variar. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí desse fluxo. Possivelmente agora no próximo semestre eu vou estar dando um curso sobre isso, tá? Primeiros socorros é um pouco maior, 4 horas, falando como estabilizar, como fazer esse primeiro contato. Fiquem por dentro aí que a gente vai estar divulgando, tá? Daqui para o próximo semestre esse curso vai estar saindo. Semana que vem teremos live, vamos estar falando sobre como as redes sociais afetam a nossa saúde mental. Se você é um viciado em TikTok, Instagram, preciso de você aqui na próxima semana para a gente discutir como que isso tem afetado efetivamente as nossas saúdes, tá bom? Gente, boa semana para vocês e encontro vocês aqui na próxima segunda. Até mais!